O candidato Lula tem proposto com razão a revisão da reforma trabalhista, a revisão do arcabouço fiscal, inclusive o fim do teto de gastos, e tem razão em fazê-lo, porque as mudanças introduzidas nessas áreas e em outras dos governos Temer e Bolsonaro foram, de modo geral, ruins, regressivas, socialmente injustas, ineficientes e até incompetentes mesmo. Mas falta tratar também de um tema importante que ainda não tem sido mencionado, que é a revisão do arcabouço monetário, das mudanças institucionais que foram feitas nos governos recentes, principalmente agora no governo Bolsonaro, que pioraram muito, no meu entender, a estrutura da instituição monetária no Brasil, ameaçando inclusive a soberania monetária do país. Eu não estou me referindo aqui à lei de autonomia do Banco Central, que dá mandatos fixos relativamente longos ao presidente e seus diretores, porque o candidato Lula já deu indícios de que não tem apetite para enfrentar essa questão. E talvez não se sinta em condições políticas de enfrentá-la ou não deseje enfrentá-la. Tudo bem, ok. Estou me referindo a outros aspectos da estrutura monetária, do arcabouço monetário, que sim tem que ser, no meu entender, enfrentados. Em especial, a lei do marco cambial, que foi aprovada praticamente sem discussão, e a composição do Conselho Monetário Nacional, que é o órgão que dá instruções ao Banco Central e toma outras decisões importantes para a estrutura monetária do país. O que acontece aí? Basicamente o seguinte: o Conselho Monetário Nacional é hoje integrado pelo ministro da Economia, pelo secretário de Fazenda, subordinado ao ministro da Economia, e pelo presidente do Banco Central, e é secretariado pelo próprio Banco Central. Portanto, o Banco Central tem uma influência importante, tem um dos 3 votos e exerce a função de secretaria. Essa mudança na composição foi derivada do fato de que, por equívoco, o governo Bolsonaro juntou todos os ministérios na mão do Paulo Guedes, criou o Ministério da Economia, suprimindo ministérios que antes existiam, inclusive o planejamento, que tinha o ministro do planejamento dentro do Conselho Monetário. Então, na época da Dilma, do Lula, era assim: ministro da Fazenda, ministro do Planejamento e presidente do Banco Central, com a secretaria exercida pelo Banco Central. Mesmo essa composição anterior é insuficiente. Por que não ampliar o Conselho Monetário Nacional para dar a ele um caráter mais abrangente e mais representativo? Por exemplo, vamos admitir que o novo governo faça o que tem que fazer e quebre de novo o Ministério da Economia numa estrutura mais eficiente, com o ministro da Fazenda, ministro do Planejamento, ministro da Indústria e Comércio e o ministro do Trabalho e da Previdência, que já foi restabelecido. Por que não ter esses 4 ministros no Conselho Monetário Nacional, para dar ao Conselho Monetário uma visão que tem a ver com planejamento, com indústria e comércio, com trabalho, talvez outros ministérios, um ou outro ministério relevante. Na época da ditadura militar, o Conselho Monetário Nacional era muito mais amplo, incluía representantes do setor privado e poderia também incluir representantes dos trabalhadores numa nova configuração. Então, por que não, mantendo a maioria nas mãos do governo, ter representantes do setor empresarial e dos setores trabalhistas, dos setores sindicais de trabalhadores no Conselho Monetário Nacional, e dar ele um caráter amplo e mais representativo. Mas há outro problema, é que a lei do marco cambial concentrou poderes extraordinários na mão do Banco Central, retirando-os do Conselho Monetário e esvaziando, portanto, o Conselho Monetário, que tem o governo, que tem a maioria de representantes do governo eleito. Portanto, mesmo que não se queira mudar a composição do Conselho Monetário, tem que se rever essa distribuição de tarefas entre o Banco Central e o Conselho Monetário. Porque, por exemplo, deu-se ao Banco Central liberdade de decidir, por conta própria, as medidas de liberalização do mercado cambial e da conta de capitais. Algumas delas são justificáveis, aumentam a eficiência. Outras podem colocar em risco a economia, aumentar a vulnerabilidade externa ao dar excessiva facilidade de trânsito e, no limite geral, uma possibilidade do Banco Central decretar a conversibilidade plena da moeda nacional por conta própria, por critério próprio. Isso não cabe ao Banco Central, tem que estar nas mãos de um conselho monetário, cuja maioria seja do governo eleito, né? Outra coisa grave, essa lei do marco cambial, ela dá ao Banco Central o direito de criar oportunidades de uso interno do dólar, da moeda estrangeira, na economia brasileira, contas, operações, também por livre critério do Banco Central. Isso não é concebível. Não se faz assim. Decisões cambiais, decisões desse naipe, desse porte, são muito importantes para o país, para a soberania monetária do país, e deixá-las nas mãos de um Banco Central autônomo, que
possa tomar essas decisões por critério próprio, não convém ao interesse do país. Portanto, vamos colocar na pauta também de um futuro governo, não só a revisão do arcabouço fiscal e da legislação trabalhista, mas também a revisão do arcabouço monetário, que foi prejudicado por decisões tomadas durante os governos Temer e Bolsonaro.